Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. E já no início, desse segundo bloco, eu vou aproveitar para trazer para você uma matéria que nós fizemos especial sobre uma das experiências que temos aqui no programa, que é a experiência de morar. Todos nós passamos por essa experiência, não é? Mas a gente às vezes não cuida, a gente não fica atento, não tem um olhar diferenciado. Então tem um evento, não é? Que é o evento das duas representantes que estão aqui, que é o Morar Mais BH, e a nossa produtora, a Lúcia, deu uma conferida nesse evento. Vai contigo, Lúcia. É isso mesmo, Elias. Hoje eu trouxe o BH Todo Dia para o bairro Cidade Jardim, onde está acontecendo mais uma edição do Morar Mais por Menos. Um evento que mostra tendências da arquitetura e decoração, com a ideia de uma customização mais luxuosa por preços acessíveis. O evento, que chega na sua 15ª edição, tem mais de 30 ambientes assinados por 51 profissionais, reforçando a ideia da sustentabilidade. Agora eu tô aqui com o Lucas, ele é arquiteto, a gente já estava conversando aqui, ele me falou que ele é lá do Vale do Jequitinhonha e ele é o idealizador desse banheiro, o Banho Relicário da Terra. Ele vai explicar um pouco como que ele trouxe a ideia regional para cá, para essa arquitetura, esse ambiente. O Banho Relicário da Terra, ele surgiu aí num conceito de traduzir sobre a brasilidade, pautada no regionalismo do Vale do Jequitinhonha, de onde eu sou nato, né? E através dessa proposta a gente trouxe isso ressignificando alguns elementos e traduzindo toda essa cultura do vale. A gente tem também esse galho tortuoso que a gente trouxe aí como uma presença marcante dentro do nosso ambiente, representando aí a botânica do cerrado juntamente com os elementos pintados, né? E um dos principais também que ficou assim como a cereja do bolo é o curso do Rio Jequitinhonha, que a gente tem estampado na nossa parede. É a representação cartográfica fiel do curso do Rio Jequitinhonha, do seu nascimento ao seu desaguar no mar. Um outro ponto também é o Pico do Itambé, que é um dos marcos do Vale do Jequitinhonha, que está representado em nossa arte como um dos pontos principais. Tecnologia, sustentabilidade, modernidade, esses são alguns dos conceitos do Morar Mais, e eu conversei com a Carol e a Letícia, que também mostraram um pouco do espaço delas pra gente. Nesse quarto da Jovem Artista, a gente quis evidenciar bastante a questão da arte, questão de um mural que foi desenvolvido exclusivamente para o quarto, por uma artista que fez a pintura enquanto a gente estava fazendo o projeto. Tentamos trazer várias inovações tecnológicas, como, por exemplo, a impressão 3D. Imprimimos alguns adornos em PLA, que é um material plástico biodegradável e sustentável e renovável. Quisemos também trazer a questão da cor mesmo do quarto, que o tom é vaso de barro da Souvenir, trazendo um pouco da brasilidade em conjunto com a palha, que é um dos elementos marcantes do quarto, uma composição marcante na cabeceira, e também a parte da madeira, que está evidenciada nos móveis e em alguns adornos presentes no quarto. A questão da customização, ela é um dos pontos chaves daqui da Morar Mais, e a gente quis trazer como customização vários pontos do ambiente. E a gente focou, então, na cabeceira, que é um ponto-chave aqui do quarto, né, na cama. A gente trouxe a questão das redes de proteção, que lembram muito essa questão do urbano, de prédio. A gente trouxe ela para a cabeceira, para trazer um ponto-chave aqui para o quarto. E a gente também trouxe uma outra releitura aí de um material, que é o piso tátil. A gente trouxe eles como elementos táteis de alerta, que realmente parecem bolinhas, e a gente jogou eles na parede para trazer um pouco de textura aqui para o quarto, para essas paredes brancas ganharem de fato uma textura. E aí um outro ponto também que veio de customização foi a bobina de cabo, que a gente repartiu ela ao meio e trouxe esse movimento da roda para a prateleira. E
Isso e muito mais estão disponíveis no Morar Mais, que está sendo realizado em um casarão dos anos 50 no bairro Cidade Jardim, em BH. Além dos designs e tendências inovadoras, o evento também oferece uma experiência gastronômica e contará com apresentações artísticas e culturais e também música ao vivo. A mostra está disponível dos dias 17 de agosto a 18 de setembro. E quem quiser conhecer mais é só acessar o site do evento que vai aparecer para você aí na tela. Muito bom. E aí, Gabi, eu quero que você nos ajude, assim, qual que é a proposta do Morar Mais BH? Bom, o Morar Mais, ele traz a proposta de inclusão social, que é bem legal, brasilidade, customização e mais por menos, né? A gente... Sempre foi essa, né? É. Tem 2 anos que você está no evento? Não, é o 6º ano que eu participo. Tá. Mas aí teve um break aí, que eu tava grávida, não participei, aí depois teve pandemia, não teve, aí depois eu tava com o menino pequeno, aí eu voltei de novo, a louca, com 3 ambientes. 3 ambientes? Quais são os seus ambientes? Eu fiz o bar, que é em parceria com uma empresa de móveis corporativos e um coworking que tem 100% essa proposta do mais por menos, de reaproveitar materiais, reutilizar, que eu e meu marido, que é arquiteto também, a gente fez o projeto deles. Me mata uma curiosidade, nesse ambiente do bar, o que você reciclou ali, só pra gente ter uma ideia? A gente trouxe coisa que já tinha nesse coworking, chama WO no Buritis, e a gente trouxe um abajur com bojo de máquina de lavar roupa, que até apareceu na imagem aí. Sim. E é bem inusitado. Total, assim. né? Sim. A gente customizou os vasinhos, viramos ao contrário em frente do bar e virou tipo um vaso de barro com luminárias assim. Isso. Mesas com madeira de caixa de bacalhau. Legal, esse é o bar, né? Qual que é o outro ambiente? Esse é o bar. O outro ambiente é um estúdio de podcast que fica meio que junto do bar, assim, tá anexado, que vai acontecer durante a mostra. Que barato! Aí você falou a área que eu gosto. O estúdio de podcast, como é que é esse estúdio? Lá dentro. Reaproveitando coisas também? Também. A gente fez todo o forro, assim, com malha de laje, aquela tela, assim, e colocamos vegetação permanente nele inteiro. Tem uma luminária linda, que é uma asa, assim, feita de bambu. Sim. E o tratamento acústico? Então, tem cortina, as plantas já trazem essa absorção acústica. Que barato! Isso porque o estúdio geralmente é um lugar frio demais, assim, né? Aí tem cortina toda a volta, assim. Tem painel de MDF também verde, assim, faz toda a volta desse verde que vem do teto, das plantas, e para absorção. E os próprios móveis, assim, que é dessa empresa de móveis corporativos, faz essa absorção do espaço, assim, do som. Gabi, nós temos aqui algumas imagens, né, disso que você está falando. Vamos colocar as imagens? Porque esse aqui, qual que é esse ambiente? Esse é o estúdio de podcast. Gente, mas é muito legal. Esse é o estúdio? Esse é o estúdio. Gente, é um estúdio amigável, não é assim, não é aquele estúdio frio, né? Esse aí já é o bar, tá vendo? A gente trouxe meio que a área de descompressão de uma empresa, assim, que tem os móveis corporativos. Isso. Com uma pegada mais alternativa, assim, e usamos o laranja e o verde, essa gama no bar inteiro. Aí eles bar mesmo, as empresas que quiseram pegar esse espaço do bar, que é o mais gostoso. A gente vai pra mostra sem nenhuma obrigação, sabe? E como disse o Bigão, o mineiro gosta de bar, de boteco, né, Bigão? E aí que tem o palco do evento, tem o bar onde eles fazem os drinks, os shows. Bigão, você tá provando esse bar aí? Ou ele tá muito sofisticado? Não, legal demais. Tá de boa? Tô querendo ir lá. Aí o bojo de máquina de lavar roupa. Olha só. Ramina, o que você tá achando desse reciclagem? Ali, são puffs, puffs não, poltronas de que é aquilo? tambor. Tambor, Aí já é o sótão, que é um espaço que eu fiz... É o seu terceiro espaço. Que eu fiz, ele tem 100 metros quadrados, é um loft de um casal. E aí lá a gente transformou totalmente, assim, antes era um espaço escuro, cheio de
coisa, resto que estragou na casa, sei lá, cabeceira de cama que tirou, tá lá, espelho velho, né? Aquele tanto de fio no telhado, a gente apaixonou com a estrutura do telhado e falando, vamos fazer aqui uma casa. Você olhar uma coisa e enxergar outra coisa, né? Essa é uma capacidade que é difícil, né? É muito impressionante. Isso na vida tem que ser natural, né? E é muito legal que a gente delimitou os espaços da casa, ele é todo integrado, mas delimitou pela própria estrutura do telhado, sabe? Então, a partir da estrutura do telhado, você então, uma parte é o quarto, a outra é a sala, a outra o home office, sabe? Então, tinha uma travessa de fora a fora que o povo, que não dava para atravessar, tipo uns 60 centímetros uma madeira, assim, de fora a fora. O povo, como é que vocês vão passar para outro lado? Vai pular isso aqui? A gente fez uma escada para poder atravessar. Olha só. E foi muito gostoso. Quem entra assim, dá uma assustada, porque é bem grande, assim, e ficou gostoso, sabe? Assim, as cores, usamos uns tons pastéis. Muito bom. Foi muito gostoso de fazer. Deixa eu aproveitar para a sala de jantar aqui. Sala de jantar Brisa, isso é maravilhoso, né? Aliás, Brisa é uma grande amiga minha, Brisa Marques. Mandar um beijo para você, Brisa. Conta pra gente, como é que é esse espaço seu? Então, a gente quis valorizar as praias do Brasil, né? Trazendo esse elemento da brasilidade. E buscamos as formas orgânicas, aquela história da brisa do mar, a sensação de leveza da brisa do mar. Com os elementos orgânicos, a mesa, a gente desenvolveu uma mesa toda orgânica com essa forma. A gente tem imagens. Vamos mostrar as imagens também para a gente falar? Então, maestro, pode colocar aí que a Maria Luísa puxa. E aí a gente buscou esse destaque na parede do fundo. Já dá para ver esse clima do mar, né? As esteiras que são usadas na praia, né? Colocamos junto esses capins para dar esse movimento. Os elementos naturais como a corda, esse aparador. A gente tem também no teto uma rede toda de sisal que a gente quis remeter às redes de pesca dos pescadores. Isso, do Nordeste, né? Então a gente criou todo esse elemento trazendo a brisa da praia, essa leveza e todos os elementos do Brasil que a gente é encantado. Muito bom. Bigão, vamos entrar um pouco nesse papo de reciclagem. A alimentação, a gastronomia, ela trabalha com esse conceito há muito tempo, né? Há muito tempo. Você gosta disso, de reaproveitar? Como é que é? Eu gosto. Na verdade, a gente fala que a gastronomia que está em alta hoje, a gastronomia chique, é altamente sustentável, né? Então a gente tenta aproveitar o máximo possível do insumo. Desde uma casca de cebola, uma casca de cenoura, a uma semente de algum fruto, ou uma semente de algum legume. Então a gente tenta aproveitar o máximo possível, desperdício zero. Então a gente fala que a gastronomia chique hoje, o restaurante que é legal, não é aquele restaurante requintado, tudo, mas é aquele que a cozinha é totalmente sustentável. E é o que a gente vem batendo muito aí nos últimos anos aí. Principalmente no momento que a gente vive, né? De alimentos muito caros, né? As pessoas estão passando fome. Voltamos, né, para a linha da pobreza e da fome no mundo. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade com a exatamente. Né? E é respeitar, né, o processo todo de um insumo, assim. É a gente poder pegar uma cebola e a gente respeitar desde a fase que o agricultor foi lá, plantou, cultivou, colheu, até ele chegar no mercado, ser separado para venda, chegar na cozinha. Então a gente respeitando todos os processos dele. Isso, exatamente. Então eu acho que a forma que a gente pode mostrar o maior respeito por um insumo é a gente aproveitando ele em 100%, né? E isso está nos nossos ancestrais, né? Nossos parentes antigos faziam isso porque a dificuldade era muito grande, né? Reciclavam tudo. Aí se perdeu um pouquinho, né? Quando começou a entrar um pouco dessa gastronomia mais gourmet, alguma coisa mais chique, isso se perdeu um pouco, né? A gente trabalhava com índices muito altos de desperdício dentro de cozinha, enfim. Aí isso está voltando agora. O pessoal criou uma conscientização bem legal, assim, então... A gente tem imagens também, vamos mostrar algumas imagens, eu queria que você comentasse pra gente, tá? Então vamos lá, maestro, pode colocar aí imagens, né? O que é isso aí? Então, esse é o Burn Experience, né? Esse evento que a gente faz, a gente reúne aí uma média, esse em específico, nós estamos com 36 chefes assadores, cada um dono de uma estação, e a gente faz todos os tipos de cocções, de produtos, enfim. Todos são feitos na brasa, todos são feitos no fogo, a gente não trabalha com fogão industrial, a gente não trabalha com fritadeira, enfim, tudo feito na brasa.
E a gente tem desde carne de jacaré a pão de queijo com linguiça, que a gente não pode deixar de ter. Então a gente tem um boi inteiro que a gente assa. Aí a gente tem salmão, a gente tem a costela, né? Sim. Que essas são as imagens do último burn que a gente tem. Então é um evento aí para... Uau, aquilo ali não dá para encarar. Não, é muito grande. É um sanduíche monstro, hein? Esse é um boi inteiro que a gente faz. Aí a gente trabalha com picanha, a gente trabalha com cortes do boi de uma forma geral, a gente trabalha com peixe, a gente tem estações de gastronomia mesmo, a gente faz um tropeiro, uma galinhada, um arroz caipira, um arroz carreteiro, a gente trabalha com sobremesas também, tem de 2 a 3 estações de sobremesas, estações vegetarianas também, para quem não come carne, então a gente tem sempre 2 ou 3 opções também de pratos vegetarianos também. Tem crescido cada vez mais, né? Tem. Isso é muito interessante, como que esse mercado expandiu e hoje as pessoas têm um respeito, têm um cuidado com isso, né? Isso é bem legal. Orgânico também, né? Orgânico. Então o pessoal do orgânico também. Então é um evento que a gente atrai o público A a Z. Então tem atrações musicais, a gente tem 2 palcos, um palco voltado pro rock, um palco sertanejo. Tem uma DJ também, que fica um loudzinho lá tocando durante o evento o tempo todo. Fora as opções de bebidas, que são as mais diversas. A gente tem de água a whisky, a drinks de gin, vodka, chopp. É bem legal, assim. Semana passada a gente teve um sommelier de água aqui no nosso programa. E a partir daquele programa eu comecei a pensar na água totalmente diferente. Um respeito à água, assim, enorme. E pelas diferenças, e a gente não entende essas diferenças, né? Então... quando fala água agora, é outro papo para mim. Vamos lá, Ramina, vamos entrar nessa conversa de reciclar, né? A gente falou de reciclagem, né, da casa, dos lugares onde a gente mora, reciclagem da nossa alimentação. Agora eu quero que você fale da sua reciclagem, dessa história sua com o AVC muito jovem. Eu estou achando muito interessante porque eu estou tendo oportunidade de ter experiência com vários jornalistas. E o AVC, aconteceu em 2007, né? Então, depois disso já aconteceu muita coisa. Sim. E como que eu tô voltando nesse AVC, como que esse AVC tá virando assunto, Chama atenção, né? Não tem jeito. Então, é claro, né? Eu tenho falado muito que eu tinha uma vida normal. Né? Uma vida muito agitada, eu trabalhava muito, eu tinha várias atividades, sempre muito estressada e naturalmente muito insatisfeita, né? Então, incrível isso, né? Muito insatisfeita. Essa correria não traz satisfação. Eu era muito, eu lembro assim, eu chorava muito. Eu tinha muita vontade de acabar com tudo, assim, falar, gente, nada faz sentido, mas... Você trabalhava com o quê? Eu vim da área da educação. Isso, era professora. Então, era professora mesmo, tradicional, do sistema. Nessa época eu era coordenadora de uma grande rede em Belo Horizonte. E foi muito estressante. Muito estressante mesmo, uma responsabilidade muito grande. E quando você é um coordenador, você está ali lidando com as insatisfações de todas as famílias. Você deixa de ser um educador e passa a ser um gestor, né? Gestor de conflitos familiares. E conflitos praticamente assim que nunca vão acabar, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para falar isso, mas acaba que eu não tenho, né? Que a escola é o espaço em que todas as dores são manifestadas ali através dessas crianças, desses adolescentes. Então, quando você está administrando ali, entre aspas, né, um aluno, você não está com ele, você está com a família. E isso é uma coisa impossível de lidar. Impossível. E muitas vezes o professor não está preparado e preparada para isso. Não precisa estar, ele precisa estar preparado para lidar com ele. Né? Se ele der conta dele, já está bom demais. Dele, naturalmente, ele dá conta das crianças no sentido do acolhimento. Né? Então, mas eu volto para esse novo lugar. Então, eu vim da educação. Quando eu tive o primeiro AVC foi em janeiro de 2007, eu tinha 29 anos e tinha uma pressa muito grande para voltar. Eu tinha acabado de mudar de cargo na escola, eu mudei de nível, né? Eu fui para o lado da direção. Sim. A sala ali do lado, estava com um cargo novo, então estava... A pressão era grande. Né? Uma pressão e tinha também o que a gente ainda tem, que é a esperança de que tudo vai mudar, de que vai ser melhor da agora em diante, né? Eu não estou falando nem um bicho de 7 cabeças. E aí com esse AVC, essa necessidade de voltar, eu assinei um documento no hospital de que eu estava bem. Não acredito. Eu fazia uma imagem de que eu estava muito melhor do que estava.
e consegui voltar depois de um mês de internação. Com uma semana de escola eu tive o segundo. Aí eu já tive o segundo já na escola, eu não senti bem, eu falei, acho que eu vou ter que ver o que é. E dali eu já fiquei um período muito grande internada. Eu falo que são 6 meses de internação, mas durante esses 6 meses eu tive, não lembro mais, umas 2 saídas, mas quando saía, dava 2 dias, tinha uma intercorrência, voltava, ficava mais um mês. Então assim, foram 6 meses, né? Nesse segundo, que foi dia 17 de fevereiro, um foi 10 de janeiro, o outro foi 17 de fevereiro, aí eu comecei a ficar cega. Eu já fui perdendo a visão no hospital, aí eu fiquei cega durante 2 anos. De um olho dos dois? Dos dois, 100% de um e 75% de outro. Eu tinha uma noção de sombra, de vulto, num cantinho do olho. Então eu olhava de lado, assim, para ter uma noção de que tinha gente, que tinha movimento. Mas não fazia diferença nenhuma. Então fiquei muito debilitada, eu perdi o controle do esfíncter, mas isso foi muito interessante. Porque eu tinha tanto controle de tudo na minha vida, como a gente aprende a ter, que quando eu me vi completamente sem precisando controle das do pessoas básico, para trocar uma fralda, eu soltei. E aí eu comecei a viver o momento mais feliz da minha vida, né? Porque eu estava totalmente entregue. E aí quando eu soltei, quando eu chamo de soltar os resultados. Eu não queria mais nada, eu não queria ficar bem, não queria voltar a enxergar, eu não estava presa a nenhuma querência. Isso. E que é isso que eu vivo hoje e falo para as pessoas. Quando você solta dos resultados, a sua experiência é surpreendente, né? É uma coisa simples? Não, porque a gente está falando de uma vida programada para os resultados. A gente aprende a determinar onde você quer chegar. Mas quando você aprende a soltar isso, os fluxos da vida, eles são muito profundos. Né? Então, assim, muito profundos. Então, do mesmo jeito que a gente aprendeu a se distanciar da gente, a gente precisa aprender a se enxergar. Isso. Esse é o processo, né? Então, esse período do AVC, o que começou a me chamar a atenção foi o tanto que as pessoas estavam sofrendo. E eu não. O tanto que as pessoas não sabiam lidar comigo. Então começavam a se distanciar, porque eu era muito animada, eu trabalhava na educação, mas eu trabalhava na área cultural, eu tocava em bar, eu tinha uma vida social muito ativa. E aí as pessoas iam me visitar, elas entravam em choque com o meu estado físico, né? Eu não dava conta de conversar muito tempo, que a pressão intracraniana ia lá em cima, então eu não dava conta de nada, não dava conta. E aí as intercorrências iam acontecendo, eu ia piorando. Mas à medida que eu ia piorando, eu ia observando os meus movimentos internos. Sim. Aí eu comecei a sentir se escutar, né? O que precisava ser feito comigo, então eu comecei a direcionar as pessoas. E para eu aprender a confiar no que eu sentia coisas físicas. Por exemplo, eu estou sentindo que eu vou ter uma parada cardiorrespiratória, deve ser feito isso comigo para eu não morrer. E aí você começou a conhecer mais você mesma. Exatamente. E aí quando eu aprendi a confiar no que eu sentia, essas coisas já não precisavam mais acontecer. Aí eu comecei a sentir uma outra coisa, eu comecei a sentir que os meus sentimentos, eles tinham uma história. O que eu sentia com um fato aqui era a mesma coisa que eu sentia com N fatos. Então eu comecei a colher um sentimento, todos os fatos saíam das minhas memórias. Puxa vida. Isso era muito sofrido? Voltar nessas memórias? Não era sofrido, era sofrido por um tempo, mas depois eu entendi, hoje eu tenho uma frase que eu falo, dor sai doendo. Então a gente se assusta com a dor e quer boicotar a dor, a gente aprendeu a se remediar. Isso. E a dor, hoje eu falo isso com muita clareza, e esse livro fala muito disso, é que se a coisa se revela é porque ela já pode sair. Então tudo que a gente tampou, a gente está vivendo um momento de ser colocado de frente para isso. A gente está vivendo um momento que está voltando muita coisa na vida da gente. Ai, meus ciclos se repetem. Observe as suas emoções, as suas sensações, como elas são repetitivas. Então, o acolhimento é das nossas histórias emocionais. O tempo inteiro o corpo vai te dizendo e a gente vai teimando, né? Então, quando você me faz uma pergunta e fala, tem dificuldade de responder o porquê, é porque é muito profundo a relação que eu estabeleço com as coisas. Elas saem das formas, né? Então, esse AVC,
eu comecei a cuidar das pessoas que iam me visitar. Eu falava, eu estou ótima, Fica tranquila. Eu não estou enxergando o que está acontecendo, mas eu estou enxergando tudo o que já aconteceu. Isso. E isso está fazendo um novo sentido. E você sentia que as pessoas se acalmavam um pouco mais com isso? As pessoas se afastaram de mim. Se afastaram? Se afastaram. Elas não estão acostumadas com isso. Né? Se afastaram, mas foi uma coisa que eu entendi plenamente. Assim, Isso foi muito tranquilo para mim, esse momento de estar sozinha. A família se revezava ali comigo, mas não era uma coisa tão simples assim, né? As pessoas sofriam de estar ali comigo. E amigos, essas coisas realmente foram se distanciando. E todo mundo precisava do seu tempo. Eu não me sentia sozinha, eu nunca me senti tão acompanhada, que foi a minha própria companhia, sabe? E dali em diante, eu já estava afastada da educação, né? Porque eu fui afastada, mas ali eu comecei a mergulhar comecei pelo sentido das doenças, no sentido das dores. Isso. E comecei a desenvolver uma relação com a doença, assim, quando você fala de doença e a cura, é uma coisa muito junta, porque se a doença se revela, é porque ela já tem um potencial de cura. A gente não enxergando isso, a gente remedia a doença, a gente tira um órgão e a gente vai se escondendo. Né? Então a gente se escondeu tanto e a gente fala assim, nossa, eu estou transcendendo, tem uma palavra que a gente usa demais, que está me faltando aqui agora, eu me superei, eu estou muito mais forte. Não está, você está rígido, internamente completamente fragilizado. Então essa rigidez é que a gente precisa ir tirando camada por camada, filete por filete. Cascudo. É uma coisa muito lenta, a gente precisa sair desse remédio que é imediato do touchscreen, né? Nós nos tornamos, toca, o negócio tem que sarar, tem que acontecer, é mágico, né? Os próprios filtros fazem isso com a gente, essa mudança instantânea, e não é, né? Do mesmo jeito que nós passamos uma vida transformando, a gente precisa dessa vida de destransformar. Boa, muito bom. Bigão, acho que você se identificou aí, não é? Pois é, que viagem. O engenheiro que se retransforma e com muita dor, né? E a dor sai doendo, né? A cura doendo. E aí a gastronomia. Muita gente deve ter estranhado quando você fez essa opção. Né? Me chamaram de louco, né? Você vai largar a engenharia, vai virar cozinheiro. Uma coisa segura, né? Foi bom. Mas aí você se escutou, né? Foi. Aí eu quis fazer alguma coisa que me fizesse bem também. Né? Eu também não tinha uma saúde muito boa por causa da engenharia, me consumia muito, tinha muito estresse. Então, e a coisa de trabalhar com uma coisa que você não gosta também, a tristeza, ela adoece a gente. Né? Na verdade, assim, era uma profissão que na época estava em alta. Verdade. Aí eu achei que seria legal fazer, aí formei, trabalhei. Fiquei 6 ou 7 anos na área, mas não era feliz. Ainda bem que você conseguiu mas eu trabalho nessa transição de pessoas, porque isso, a gente tinha essa fala antigamente, né? Quando eu me aposentar, eu vou fazer o que eu quero. E isso, quando eu era pequena, isso me incomodava profundamente. Eu falava, eu não quero me aposentar. E começa a fazer a conta. Mas se você presta atenção, Elias, a gente perde a conexão com o que a gente quer muito novo. Muito novo. E hoje eu lido com pessoas muito jovens, assim, muito jovens mesmo, 30 e poucos anos. Isso. E já olha para mim e fala assim, Ramina, eu tenho tudo que eu quis, eu tenho estabilidade financeira que eu busquei, mas eu não dou conta mais. Então, a hora que você senta, relaxa, fala, eu não dou conta mais, é tudo que a gente precisa. Né? Você assumir e você se aceitar e se colocar no seu próprio colo, de falar assim, eu preciso descobrir o que realmente pulsa em mim. Não é mais o que eu quero, que você quis, você já fez. O que pulsa, o que me convida, o que me transborda, o que me descama, o que me desnuda. Eu preciso viver essa vida, porque daqui a pouco eu não tô aqui mais. Boa. Passa muito rápido, né? Segura aí, porque eu acho que depois dessa, muita gente que quer falar. Maria Luísa e Gabi também estão querendo falar. O depoimento do Bigão foi muito bacana, né? E o seu depoimento também foi muito bom. Muito obrigado, viu? Por se desnudar aqui durante o programa. Isso é ótimo, importantíssimo. Isso é muito bom. Mas agora eu preciso ir para o intervalo, né? Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta no último bloco do nosso BH Todo Dia. Tá vendo? BH Todo Dia sempre traz alguma coisa diferente para você. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!